E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula e na videoaula de hoje nós iremos tratar do assunto sobre operações comerciais, tá? Mas o que é uma operação comercial? Como é que a gente pode definir uma operação comercial? Uma operação comercial a gente pode definir quando acontece a transferência de um bem de um dono para outro, tá? Essa transferência de um bem de um dono para outro pode ocorrer de formas distintas e vale salientar que esse bem aqui pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser desde um móvel, como também um imóvel, um automóvel ou outro bem qualquer, tá? Então, uma operação comercial, para que ela possa existir, sempre você vai ter que ter essa transferência de um dono para outro de algo. E essa transferência ela pode se dar de três formas. Ela pode se dar pela compra, tá? Ela pode se dar por uma venda, ela pode se dar por meio de uma transferência simples, tá? A compra é quando você, observando você como o dono, você adquire um bem. A venda é quando você se desfaz de um bem para outra pessoa. Lembrando que compra e venda sempre eles envolvem uma compensação financeira, tá? Envolve dinheiro de alguma forma e uma transferência. Lembrando que a transferência ela pode ser feita envolvendo dinheiro ou não envolvendo dinheiro, tá? As outras operações comerciais que nós temos, elas podem se enquadrar dentro desses três casos, observando algumas pequenas ressalvas. Mas para a gente, para nosso nível de estudo, só nos é interessante essas duas primeiras, tá? A compra e a venda, ok? A gente tem que entender o seguinte, que quando a gente fala de compra e venda, a gente tem que sempre entender uma coisa, que todo e qualquer bem que é transferido, ele tem um preço. E existem dois preços principais que a gente tem que se ater, que é o preço de custo, que é totalmente diferente do nosso preço de venda. O que seria o nosso preço de custo, tá? Vamos supor que você resolva vender brigadeiro, por exemplo. Então, o que vai acontecer? Todo o valor que você gasta para fazer esse brigadeiro, no final de você, quando você tem ele pronto para venda, você vai ter um preço que você gastou para poder fazer esse brigadeiro. Esse é o nosso preço de custo. E você vai repassar para outra pessoa que vai adquirir o seu bem, que vai realizar uma operação comercial com você, através de um preço de venda, tá? O preço de venda, ele tende a ser sempre maior do que o preço de custo. Por que tende e por que não sempre? Porque em alguns momentos, em algumas situações especiais, acontece do preço de venda ser bem próximo ao preço de custo, ou às vezes até o próprio preço de custo. Tá? Mas aí já é assunto para outras aulas que a gente vai falar um pouco, pode chegar até falar sobre isso, tá bom? Vamos continuar aqui. Porque é interessante que você entenda que tem essa diferença bem clara entre preço de custo e preço de venda. As operações comerciais elas podem gerar lucro e elas podem gerar prejuízo. O que é que vai determinar? Justamente aquela relação que a gente tem entre preço de custo e preço de venda. Se você consegue vender um objeto com um preço de venda maior que o preço de custo, você teve lucro. Por exemplo, vamos supor que você gaste 70 centavos para fazer cada um dos brigadeiros que você resolva vender. Se você vender esse brigadeiro a R$1, você vai estar tendo um lucro que é determinado pelo valor que você vendeu menos o valor que você gastou para fazer esse bem que você está vendendo. Então, você tem um lucro quando o preço de venda é maior do que o preço de custo. E você tem um prejuízo quando acontece o contrário. Vamos supor que por algum motivo você resolveu vender o brigadeiro por 50 centavos.
Tá? Nesse caso, você está tendo um prejuízo. Você está vendendo o seu brigadeiro mais barato do que você gastou para poder fazer ele. Ok? Mas como é que isso acontece na prática propriamente dito, nos exemplos cotidianos? Então a gente vai resolver agora alguns pequenos exemplos. Primeiro exemplo. Pedro comprou um relógio por R$370. Ele quer vender em sua loja, obtendo lucro de 25% sobre o preço de compra. Por quanto Pedro tem que vender esse relógio para obter o lucro desejado? Então, olha só. O que é que a gente tem que entender começo de conversa? Se o nosso amigo Pedro ele quer lucro, ele vai ter que vender com preço de venda, que a gente vai chamar de PV, maior do que o preço de custo, que foi quanto ele comprou. Então, ele tem que vender por quanto, né? Ele quer o lucro de 25%. Então, preço de venda tem que ser igual ao valor que ele pagou, 370, mais o lucro, que é 25% de 370. Tá? Então, preço de venda do nosso amigo Pedro tem que ser 370 mais 25 vezes 370 dividido por 100. Vamos pegar a nossa calculadora aqui. A gente possa nos auxiliar nessa conta, né? Então vamos fazer aqui 25 vezes 370 dividido por 100. 92,50, tá? 92,5. Logo, o preço de venda que o nosso amigo Pedro terá que vender esse relógio, 92,50 mais 370, totalizando R$ 462,50, tá? Então é esse valor que o nosso amigo tem que vender para que ele consiga obter a margem de lucro necessária que ele propôs para aquele bem, de 25%, tá bom? Próximo exemplo, o notebook foi vendido com um desconto de 20%. Se esse notebook custava R$3.000, qual foi o preço de venda com desconto? Se a gente está falando de desconto, obviamente o valor vai ser menor. Então, preço de venda vai ser 3.000 menos 20% de 3.000. Preço de venda é igual a 3.000. Aqui a gente pode cancelar esse zero com esse com esse, e fazer 20 vezes 30, que dá 600. Preço de venda é igual a 2.400. Então esse notebook foi vendido por R$ 2.400, justamente com o desconto, tá? É bom que a gente entenda o seguinte, que muitas vezes esse notebook ele não foi comprado por 2.400, então ele ainda assim está tendo um lucro, mesmo dando um desconto, tá? Então às vezes, quando alguma loja ela oferece desconto, não quer dizer que ela esteja abrindo mão do seu lucro, só que ela está diminuindo o que a gente chama de margem de lucro. Tranquilo? Próximo exemplo. Jurandir comprou um carro elétrico por R$63.000 e 14 meses depois ele teve que vender por um valor 10% menor, em função da taxa de depreciação do veículo. Qual foi o valor que Jurandir obteve com vendendo esse veículo? A gente tem que entender o seguinte, que existe uma série de bens que sofrem a chamada taxa de depreciação. O que é isso? O preço ele vai diminuindo ao passar do tempo. Isso é muito comum quando a gente fala de automóveis, tá? Seja um carro, seja moto, ônibus, tá? Diferente do automóvel que a gente tem, ele costuma ter depreciação. Então, depreciação dele, preço de venda. Se ele teve uma depreciação, ele
vendeu por um preço menor, ele comprou por 63 mil, teve uma depreciação de 10%, cancelando esses zeros aqui, a gente tem preço de venda, 63 mil, menos 6.300. Preço de venda, 63 mil menos 6.300. 63 menos 6 mil daria 57. Mas aí tem 300, ficam 56.700, tá? Foi esse valor aqui que o nosso amigo Jurandir teve que vender o seu carro. Tá? Taxa de depreciaçãozinha. Interessante a gente chamar a atenção que a gente está falando sobre carro elétrico. E eu tenho para vocês uma proposta de pesquisa, tá bom? Encarem essa pesquisa como uma atividadezinha extra. Que pesquisa é essa? A gente tem que entender que os carros elétricos, eles tendem a ser os carros, modelos de carro mais comercializados em um futuro próximo. Por quê, né? Porque eles dispensam o uso de combustíveis, como etanol e gasolina, para que ele possa funcionar. Isso faz com que eles não dispersem gases tóxicos que agridam o meio ambiente. Então, os carros elétricos, eles são uma tendência que devem crescer cada vez mais em um futuro próximo. E é interessante a gente entender o quê? Que um carro elétrico ele não usa combustível, então ele não elimina gases tóxicos que agridem o meio ambiente. Em consequência disso, ele ainda se torna um valor muito alto. Os carros elétricos eles não são tão baratos ainda, tá? Então a nossa proposta é o quê? Que você pesquise 3 modelos de carro elétrico e apresente os respectivos preços de venda no Brasil. Professor, não consegui encontrar esses 3, então você pode pesquisar, tá? Fora do Brasil também. A gente já tem hoje mais de 3 modelos de carro elétrico. Vale lembrar que a gente tem hoje também um modelo de carro chamado de carro híbrido, tá? O que é isso? O modelo híbrido ele trabalha com combustível e com o sistema elétrico. A vantagem é que você pode usar a parte do sistema elétrico, mas ainda assim você está dispersando gases tóxicos. O preço dele ainda é mais elevado que o preço de um carro comum, mas ainda é bem mais em conta comparado com um carro elétrico, tá bom? Então, essa é a nossa proposta de pesquisa para vocês, certo? Então, galera, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender o conceito de operação comercial. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem ficar à vontade para interagir com a gente, lançar a sua dúvida que a gente tenta te ajudar da melhor maneira possível, tudo bem? Nas nossas próximas aulas, nós iremos começar a falar um pouco sobre juros, juros simples, juros compostos, e vamos entrar um pouco na parte de matemática financeira, tá bom? É isso, obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima videoaula. Fui!